Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã de devocional junto com vocês para estarmos meditando na palavra de Deus. Nós estamos meditando a leitura diária da nossa EBD, Escola Dominical, né, lição de número 6, que está falando sobre a igreja não conivente com a mentira. E nós estamos estudando durante esta semana que mentira, ela não vem de Deus. O nosso Deus, ele não pode mentir. Importa que seus filhos também não cometam a mesma prática, porque a Bíblia diz que a mentira ela vem do diabo, e todos que praticam e vivem e andam na mentira são filhos do diabo. Então, se nós compreendemos que precisamos seguir corretamente diante do nosso Deus, do verdadeiro Deus, do Criador, nós não temos que ter a prática, nem sermos cúmplice, conivente com a mentira. Então temos que ter este cuidado. E quem é que ensina este cuidado para cada um de nós? É a palavra de Deus. É quando nós temos a prática, o hábito de meditar na palavra do Senhor e nos alimentar dela, que é a verdadeira pureza, a santificação de nossas vidas. E a leitura diária de hoje, sexta-feira, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 15. Lembra que sempre na sexta-feira nós lemos sempre 2 versículos, tanto de sexta como de sábado, e vamos finalizar a leitura diária da semana. E domingo contamos com vocês na Escola Bíblica Dominical, vocês não podem perder. Há muitas congregações que este domingo não vai ter. Não vai ter escola bíblica devido ser o Dia dos Pais. Então liberaram, né, para que todos pudessem estar com seus pais. Mas terça-feira, em algumas congregações, durante a semana, vai estar sendo ministrada esta lição de número 6. Então, se você é um aluno aprimorado dentro da palavra de Deus, que inverte na sabedoria, no conhecimento, você não pode perder a escola bíblica dominical. Então, siga lá as orientações da sua congregação, do seu pastor, e não deixe de assistir esta aula, de vivenciar de perto este conhecimento que vai trazer riqueza para a tua vida. Que Deus em Cristo possa estar assim te incomodando para que você possa estar na congregação aprendendo a palavra de Deus, sendo mais um aluno praticante dentro da casa do Senhor. A Bíblia fala assim em Apocalipse 22, 15. Vamos estar estudando quem ficarão de fora. Quem ficará de fora do reino dos céus? Quem ficarão de fora da morada celestial? Aquela morada que Jesus ele prometeu quando estava subindo para os céus. Lembra que Jesus prometeu preparar a morada? Então quem ficará de fora? Olha que Deus ele revelou e João escreveu. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nós conhecemos pessoas assim? Conhecemos? Estamos vivenciando no nosso dia a dia pessoas que têm tais práticas. Ela pode ser até, entre aspas, bonzinho, boazinha, né? Falar tão bonito, ser tão meigo, ser tão carinhosa. Mas a Bíblia diz que se anda, convive com esta prática, não vai ter o reino dos céus. Não vai morar, ficará de fora os cães. Quando a Bíblia fala aqui de cães, não fala literalmente de animais. Estamos aqui utilizando a forma cães para se tratar das pessoas que se alimentam de coisas impuras. Ou seja, daquilo que algum dia, algum momento nós colocamos para fora, é como um ato de vômito. Nós vomitamos e vamos lá e tornamos a comer o próprio vômito. É se alimentar de coisas impuras. E quando se trata de cães, nós lembramos disso. Até mesmo o sábio Salomão, lá no capítulo 26 de Provérbios, versículo 11, ele chama de tolo aquele que vomita, aquele que libera aquilo que contamina a sua alma, joga para fora e depois vai lá e volta a comer, e vai lá e volta a fazer as mesmas coisas. É tolo. Este não busca o conhecimento da palavra de Deus, não investe na prudência. Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque os cães, eles ficarão de fora. Essas pessoas que se alimentam de
alimentos impuros ficarão de fora. E a Bíblia fala também que os feiticeiros, nós bem conhecemos, os que praticam a feitiçaria, também vai ficar de fora, não vai entrar no reino dos céus. Não, pode ser alguém que você muito ama, mas se pratica a feitiçaria, infelizmente, não vai ter a entrada nos céus. E a Bíblia fala também os que se prostituem, aqueles que vendem o seu corpo é santo, o seu corpo é puro, é a casa, é o templo do Espírito Santo. Então tenha cuidado, porque as pessoas que têm essa prática, se afastam de Deus, se distanciam do Senhor, não entrará no reino dos céus, ficará de fora. E a Bíblia diz que os homicidas, aqueles que praticam, matam, que praticam essas coisas aí, que matam, tiram a vida do outro, não vai entrar no reino dos céus. Até os suicidas, a Bíblia diz que não vai. Os homicidas, os suicidas não herdarão o reino dos céus. Porque a vida, quem tira e quem dá é Deus. Nós temos que ter essa consciência. Quem tira a nossa vida e quem dá a vida é Deus. Então a vida pertence a Deus. E aqueles que cometem, a Bíblia diz que o inimigo, o Satanás, o diabo, o pai da mentira, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Tenha cuidado, porque não tem morada no reino dos céus para os que cometem tais coisas. E a Bíblia diz que também os idólatras, há pessoas que até mesmo dentro da igreja estão ali, mas vivem na prática da idolatria. Adoram cônjuge, adoram filho, colocam filho, o marido, uma esposa acima de Deus. Isto é praticar idolatria. Quando a gente coloca qualquer imagem que desvaloriza o Criador, é uma prática de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nós não devemos colocar nenhuma imagem, nenhuma pessoa acima de Deus, porque o grande mandamento que o Senhor nos deixou é: ama o teu Deus sobre todas as coisas. Pronto, está aí. Ama o teu Deus sobre todas as coisas. É um dos primeiros mandamentos. Vamos até parar aí, porque tem um segundo que a gente já estudou sobre ele, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a Bíblia manda para nós não andarmos na idolatria, porque quem pratica a idolatria, quem ama, quem coloca as coisas, as pessoas à frente do Criador, pratica a idolatria, vai ficar de fora. E a Bíblia fala: e qualquer que ama e comete a mentira. O mentiroso, às vezes, tem prazer em mentir. Se ele não mentir hoje, ele não se sente bem. Ele precisa mentir hoje, ele precisa mentir amanhã, ele precisa continuar mentindo. E ele coloca a sua mentira como se fosse uma verdade. Ele vive porque ele ama. Ele anda na mentira porque ele ama. Ele tem prazer em viver a mentira, né? Então nós temos que saber que essas pessoas ficarão de fora. Não tem direito ao reino dos céus. Nós vamos estudar também qual é o nosso valor, o que é que vai dar direito, qual é a riqueza, qual é a chave que temos para entrar no reino dos céus, né? É o valor que Deus nos deu lá em Provérbios de Salomão, o capítulo 22... E o capítulo 23 e o versículo 23 diz assim que Salomão fala para nós: compra a verdade e não há vendas. E não há vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Olha o que Salomão está aqui dizendo: invista, faça um investimento bom aí, né? Na verdade. Busque a sabedoria, o conhecimento, leia a Bíblia. Vamos estudar, meditar a Bíblia. Eu costumo dizer que todos os alunos da escola bíblica dominical estão fazendo um investimento para entrar no reino dos céus. Seja você criança, adolescente, juvenil, adulto, senhoras e senhores. Vamos estar atento a isto. Invista no que te traz sabedoria, conhecimento, no que te traz prudência, no que te traz disciplina. Eu preciso me disciplinar.
Eu preciso compreender o que é certo e o que é errado. Isto é comprar e valorizar, é sacrifício, e valorizar o que Deus entregou em nossas mãos. Porque Deus, ele nos deu este infinito amor, entregando o seu Filho para que morresse na cruz, para perdoar os nossos pecados que foram pagos na cruz do Calvário, naquele grande valor que Jesus derramou todo o seu sangue para comprar, para nos comprar e dizer assim, ó, foi pago, Satanás. Foi pago, eu paguei no preço de sangue, no preço de cruz, eu me tornei maldito, mas para perdoar o pecado dos meus filhos, para que eles tivessem acesso ao Criador novamente. Então foi um sacrifício, nós devemos fazer o mesmo sacrifício, abandonar a prática do pecado. E nos aproximarmos da verdade de Deus, abandonarmos a prática da mentira, e nos aproximarmos de Deus, tudo o que não agrada a Deus e que às vezes a carne pede, a carne incita para que venhamos fazer, mas nós devemos abandonar, porque essas práticas não nos dará direito ao reino dos céus. Invista naquilo que te traz benefício, que te traz lucro. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 conservava consigo o azeite, a presença de Deus. A presença de Deus está em nossas vidas. Quando nós investimos na verdade, no conhecimento, na sabedoria, a presença de Deus está ali. Mas quando nós damos valor às coisas terrenas, coisas desta terra aqui, que tudo vai perecer, nós não estamos investindo no reino dos céus. E o que é que a gente esquece do que é mais valioso? A presença de Deus. E não damos muita importância. Foi o que aconteceu com as outras 5 virgens loucas, que não foram prudentes e não reservaram o seu azeite, não reservaram, deram mais valor às coisas terrenas, né? As coisas desta vida. Quantos buscam tesouro, riqueza aqui nesta terra? E investe tão pouco nos céus, né? Investe tão pouco no reino dos céus. Vamos investir no reino dos céus. Vamos ser prudentes como as 5 virgens que estavam ali. Além de estar com suas lamparinas acesas, elas guardavam consigo a reserva. O azeite estava com ela. Então, a lâmpada ela não podia se apagar porque elas tinham guardado a reserva. Mas eu lembro que as 5 loucas pediam para que elas dessem um pouquinho do azeite dela, elas não venderam, elas não deram a sua reserva. Ela disse, vai, procura quem vende, vai lá e compra, se der tempo para você voltar, né? Em outras palavras, você volta e entrará, mas vai chegar a hora que a trombeta vai soar, que a trombeta vai tocar, e se nós não nos prepararmos com tamanha urgência, vamos ficar. É necessário que venhamos estar preparado. E aquelas 5 prudentes, elas não venderam. Foi o que Salomão, ele falou aqui, não podemos vender. Não podemos vender, só granjear em cima daquilo que o Deus de Israel, o nosso Deus, ele entregou em nossas mãos. Vamos aprender diante da sabedoria do nosso Deus para conosco. Vamos aprender a viver na verdade, a andar na verdade, a não vender e não há vendas. Olha o que Salomão falou assim, olha, se tiver que granjear, granjeia, vai multiplicando, que não falte consigo esta verdade, mas não venda. Foi o que as prudentes fez, não venderam. Se você quiser procurar quem venda, vai lá, mas eu não. Então ela agiu com sabedoria e prudência, foi o que Salomão, ele falou aqui no versículo 23, e estamos encerrando aqui a nossa lição de número 6, a nossa leitura diária. Vamos estar meditando
Em algumas igrejas, eu não sei se vai estar dando este ensinamento no domingo pela manhã. Se estiver dando, vai lá, participa, vai aprender da palavra de Deus. Você está granjeando, sim, com conhecimento e sabedoria. Em algumas congregações, por serem o dia dos pais, não vai haver escola bíblica no domingo pela manhã, mas em algumas congregações vai dar durante a semana. Então veja com seu pastor, veja com seu líder, que dia vai ser aplicado esta lição e se enriqueça do conhecimento e da sabedoria da palavra de Deus. Você não pode faltar. Não faltem à escola bíblica dominical. Venha aprender a palavra de Deus. Venha você criança, venha você jovem, adolescente, adultos, senhoras e senhores, você que podem, venha, participem da escola bíblica dominical. Vai lhe trazer um grande enriquecimento e vai te aproximar mais e mais do Criador, para que nós não venhamos fazer como os cães, voltar e se alimentar das coisas impuras do seu próprio vômito. Vamos aprender, porque os tais não vão herdar o reino dos céus, tá bom? Fica aí a dica, vamos estar estudando e meditando na palavra de Deus. E eu vou encerrar aqui orando por você. Ei, por você que estará aí me escutando, pela sua família, né, pelos seus entes queridos, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, creia, Deus vai fazer a obra, é só você crer, ter fé e será salvo, tu e a tua casa. Vamos continuar orando uns pelos outros. Amado Deus, eterno, bondoso Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, encerrando, Pai, ó Deus amado, a nossa leitura diária da nossa lição de número 6, Escola Bíblica Dominical, que fala, Senhor, a não sermos coniventes com a mentira, meu Senhor. A Tua palavra diz que é para nós andarmos na verdade, e a verdade nos libertará, a verdade, meu Deus, nos conduzirá, meu Pai, aos céus, ao Santo dos Santos. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos, meu Senhor, alicerçados dentro da Tua palavra. Neste momento, ó Pai, eu peço a Ti, meu Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, alcança, meu Senhor, cada vida que nos escutam nesta manhã. Eu Te apresento, Deus, todos os pedidos de oração, que o Senhor, meu Deus, possa estar visitando a causa dos Teus filhos, a necessidade dos Teus filhos, que oram junto conosco, que pede, meu Deus, que suplicam, meu Deus, ó Senhor, por uma intervenção dos céus, Pai. Ó Jesus, vem assim, meu Pai, visitar todas as causas, as necessidades, que o Senhor sabe, Pai, o que de melhor, meu Deus, dá para os seus filhos. O Senhor é Pai, ó Deus, e eu sei, meu Pai, que o Senhor só dá o que é de melhor para cada um de nós. Abençoa o Teu povo que nos escutam, a igreja do Senhor em geral, meu Deus, abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, fica com Deus, até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta em nome de Jesus.